Eu quero que você faça o seu esforço máximo para prestar muita atenção no que eu vou ensinar você hoje. Normalmente Deus fala comigo com porções realmente pastorais, e não que esta não seja, mas eu diria que é algo de maestria na mensagem de hoje. Eu vou te ensinar a respeito de coisas que talvez você saiba superficialmente, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais. Nós estamos a 7 dias de uma eleição. E embora pareça que eu tenha 25, eu já tenho 41. E eu tenho alguns aninhos de igreja. Eu tenho alguns aninhos de igreja e eu vi várias opiniões ao longo dessa trajetória. Algumas viraram até ditado popular. Por exemplo, futebol, religião e política não se discutem. E embora, se for para entrar em porfias, não vale a pena, eu acredito que uma discussão saudável sobre futebol, sobre religião e sobre política é saudável. Entender outros pontos de vista, conhecer outras perspectivas é saudável. É claro que o futebol vai passar muito pela paixão do torcedor, e por mais que eu acredite que a melhor cor de pano de piso seja vermelha, outros não vão acreditar. Tá tudo certo. A questão é, hoje mesmo, pior que eu não sei nem quem é, alguém respondeu um story meu. No meu story dizia: quando você vê uma bandeira vermelha, tome cuidado, porque normalmente é perigo. E a cena era uma foto da bandeira vermelha numa praia. E o irmãozinho saiu armado para cima de mim por causa disso. E disse: não se esqueça que Deus é amor. E eu respondi a ele: eu não estou dizendo que não é, eu só estou dizendo que quando você vê uma bandeira vermelha na praia, você deve tomar cuidado, nada mais do que isso. Mas se eventualmente o chapéu serviu, use-o. E ele disse: eu gostei de conversar contigo. Tu não sai xingando, tu responde. Claro, para que eu vou te xingar? Eu quero mais que tu entenda o ponto de vista que eu quero apresentar. Passa o próximo, por favor. Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Conhecer a verdade é essencial para a vida, para a família, para a sociedade. Se você foi criado, imagine você, quem aqui, tem criança aqui ainda? Não, tem criança? Tem. Lamento. Eu fui criado ouvindo sobre o Papai Noel. Irmão, você não sabe a decepção que eu tive quando descobri que o velhinho nunca esteve entre nós. Eu vou dizer assim para não chocar as criancinhas. Eu fiquei chateado com os meus pais por causa disso. Mas a verdade me libertou. Quando eu tive as minhas filhas, jamais elas são os estraga-prazeres da escola, porque quando o professor toca no assunto, mas meu pai falou. Porque elas estão livres dessa mentira. A verdade, ela liberta, e a mentira, por mais que seja bem intencionada, ela aprisiona. Nós precisamos conhecer a verdade para as nossas vidas, para conduzir as nossas famílias e para entender o que nós queremos da sociedade e como nós devemos conduzir os nossos filhos para que eles se tornem cidadãos conforme aquilo que nós planejamos para eles. A palavra verdade nesse texto, ela possui duas aplicações. Se você leu a pequena reflexão que eu coloquei no grupo da família hoje,
eu citava que ela tem duas aplicações. A verdade pode ser o próprio Jesus, mas a verdade pode ser o sentido literal da palavra, como eu acabei de exemplificar. A verdade, simples e pura. Toca para o próximo, por favor. Eu estou apenas sentando alguns alicerces aqui. Esse. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Neemias capítulo 1, versículo 3. Os que sobreviveram ao cativeiro, ou seja, aqueles que não foram levados para outra nação presos, estão passando grande aflição e vergonha. Eu perguntei a Deus: por que eles estavam passando aflição e vergonha? Os que tinham que ser levados foram levados. Talvez esses passassem vergonha ao chegarem algemados em uma terra desconhecida. Mas os que ficaram, por que eles estavam passando vergonha? E Deus me levou a entender que nós, seres humanos, passamos por aflições e vergonha quando os nossos valores e integridade são violados. Uma vez eu vi um homem que havia sido preso durante 10 anos, sendo inocente. Havia um agravante na acusação pela qual ele foi preso. Ele havia sido preso acusado de estupro. Quando finalmente ele conseguiu provar que ele era inocente, o repórter foi até ele e disse: finalmente, depois de 10 anos você está livre. E ele deveria estar sorrindo. Mas ele disse: toda a minha dignidade foi embora. Você imagina o que aconteceu com o estuprador durante 10 anos numa cadeia. Ele estava envergonhado. A sua dignidade e a sua hombridade haviam sido despedaçadas. Então a aflição que o povo de Israel estava passando era uma aflição de vergonha. Como nós que cremos no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que tirou os nossos pais do Egito, como estamos sendo submetidos a tal coisa? Sabe que, dependendo das escolhas que nós fazemos como nação, estamos prestes a declarar um tempo de aflição e vergonha para nós mesmos. Mas Deus não vai permitir isso. E veja bem, em nenhum momento desta mensagem citarei nomes de candidatos. Eu vou demonstrar a você, biblicamente, a vontade do nosso Deus para nós. E a partir daqui, cabe a você escolher. Mas o seu sangue não estará nas minhas mãos. Amém? Vamos para o próximo. O texto continua sendo o mesmo, mas agora eu quero fazer referência à segunda parte do versículo 3. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Muros derrubados implicam em vulnerabilidade generalizada. Homens, mulheres, crianças desprotegidos, entregues a tiranos. Por que o autor bíblico faz questão de dizer que os muros e as portas foram derrubados? Ora, se as portas fossem derrubadas, não haveria vulnerabilidade? Sim ou não? Sim, portas da cidade derrubadas, os exércitos inimigos passariam por elas, talvez com um pouquinho de resistência, mas passariam. Agora, muros derrubados, irmão, na noite daquele tempo que não tinha iluminação pública, entrava quem quisesse por onde fosse. 2 da manhã alguém bate na sua porta, você diz: o que será? Será que algum vizinho está com problema? Será que aconteceu alguma coisa com meus parentes? Não, é o exército inimigo entrando por todos os lados para saquear tudo. Vamos ao próximo slide. Ainda no mesmo texto. As portas da cidade queimadas
e implicam na total falta de controle de quem entra na cidade. Tá, mas pastor, tu acabou de falar de muros caídos, mas é diferente. Porque muros caídos se presta para uma tomada por violência. Entra um batalhão de 500 de uma vez só. Mas portas derrubadas não. As portas estão abertas. Por mais que você queira vigiar quem vai entrar, pode entrar uma pessoa legalmente correta, alguém legalmente constituído, mas cheio de maldade no coração para fazer o pior. Quando as portas da cidade estão escancaradas para entrar quem quiser, essa pessoa pode entrar até com o passaporte, mas cheia de maldade, disposta a arrasar a cidade, se for o caso, mas através de outras vias. Então, para uma cidade, muros caídos implica na possibilidade de ser arrasado por um exército. Mas portas abertas, portas queimadas, implica na possibilidade de um espião entrar, matar o rei, sair e ninguém vê. Porque ele se disfarça. E você vai ver daqui para frente que há muita semelhança no contexto de Neemias e no nosso contexto. Porque a igreja é o muro da cidade. Coloca o próximo slide, por favor. A igreja constitui nos muros da nossa cidade. As expressões locais da igreja constituem em muros das cidades. A igreja é a reserva de moral, valores e esperança. E só ela, apenas ela, conhece a verdade. Mas pastor, o ensino de igrejinha é muito bom, mas é laico. A igreja conhece a verdade. Você conhece a verdade. Você deve ser o agente. Você deve ser o muro para dizer: aqui não, no meu turno não. Você está me acompanhando? A igreja precisa ser as portas da cidade. Paulo escreve aos irmãos dizendo assim: tomem cuidado, porque alguns vão se passar por profetas, mas na verdade são lobos prontos para te enganar. Não se deixem levar por qualquer vento de doutrinas. A igreja é a reserva de autoridade espiritual para dizer: esse cara que está se levantando não vem do nosso Senhor. Não vamos julgá-lo, vamos apenas analisar e reter o que é bom. O que não serve nós desprezamos. E com isso nós cuidamos para que o nosso rebanho permaneça saudável espiritualmente. Próximo slide. Estamos na mesma? Esse. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-as a fábulas, a histórias que não são reais. Eu não sei se você tem acompanhado o cenário das propagandas eleitorais este ano. Eu tenho acompanhado muito pouco, mas o pouco que eu ouvi, eu nunca ouvi tanta mentira em menos de 7 minutos. Não sei se você está acompanhando, mas nunca ouvi tantas fábulas, a ponto de ter candidato que sabidamente está ligado às religiões afro, se dizendo católico. É um católico bem eclético esse. Aposto que não sabe rezar nem um Pai Nosso, mas lançando fábulas para que os desatentos, com coceira nos ouvidos, com mimimis, não escolham a verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você escudrinha
e não fica ouvindo fábulas, falácias, histórias que não levam a lugar nenhum e não passam de mentiras, mas quando você estuda, você conhece a verdade. Quando você conhece a verdade, meu irmão, não resta dúvida. Não é o que te dizem, é o que você sabe. E contra fatos não há. Mas o fulaninho disse tal coisa. Não, mas eu conheço o fato é este. Não há o que argumentar. Com esta porção de 2 Timóteo 4:2-4, nós endossamos aquilo que eu falei lá no começo. Este ditado popular que diz que futebol, política e religião não se discutem, está errado. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com bom ânimo, com longanimidade. Converse, numa conversa educada, explique que a palavra do Senhor se posiciona desta maneira. Se a pessoa vai seguir o conselho, vai compreender, vai receber a verdade, é outra história. Mas você fez o seu papel, você cumpriu o que a Bíblia estava falando. Foi por isso que eu me dei ao trabalho de conversar com esse irmão, que eu não faço ideia de onde ele é. Porque cabia a mim, e eu disse isso a ele: irmão, eu sou formador de opinião, a mim cabe expressar aquilo que eu entendo ser a palavra do Senhor para esta estação. Você cumpre se você quer, mas as minhas mãos estão livres do teu sangue. Você está disposto a pregar a palavra até nos redutos mais hostis? Nas universidades, nas escolas. Esse é o seu papel. Porque quando os justos se calam, os ímpios governam. Se você se calar, haverá uma geração que vai surgir doutrinada por doutrinas que não vêm do Senhor. Se você não ensinar o seu filho, a sua filha, o caminho da verdade, há um grupo de pessoas aí fora que está disposto a ensinar por você, e não vai ser o ensinamento que você daria. Quando você se cala, o inimigo fala no seu lugar. Eu quero compartilhar algo pedagógico com você. A palavra ideologia, ciência da formação de ideias, tratado das ideias em abstrato, sistema de ideias. Na filosofia, é o conjunto articulado de ideias, valores, opiniões, crenças, etc., que expressam e reforçam as relações que conferem unidade a determinado grupo social, classe, partido político, seita religiosa, etc. Seja qual for o grau de consciência que disso tenham os portadores. Vamos mastigar isso aqui? Uma ideologia é o conjunto das ideias que dão forma a uma crença qualquer. Por exemplo, quem aqui é evangélico? Como que você sabe que você é evangélico se não diz isso na Bíblia? Mas o conjunto de ideias às quais você acredita, no popular, definem você como evangélico. Esta é a nossa ideologia. Qual é a tua religião? Eu sou evangélico. Quer dizer que você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Acredito. Quer dizer que você acredita que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Exato. Está sentado à destra do Pai nas regiões celestiais? Isso mesmo. Quer dizer que você crê no batismo pelo Espírito Santo? Creio. Quer dizer que você crê no batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Exato. Essa é a nossa ideologia. É o nosso conjunto de ideias que faz com que eu me identifique com o pastor Orlando, que faz com que você se identifique comigo, e venhamos todos aos domingos aqui cultuar ao mesmo Deus, segundo os mesmos valores. Essa é a ideologia. Todos entenderam? Mas como diz nesta explicação, não sei se vocês conseguem ler, até para mim está difícil aqui.
Essas ideias, valores, essas opiniões, essas crenças, elas expressam e reforçam as relações que conferem unidade a determinado grupo social. Ou seja, por causa que você crê em Deus e eu também, nós nos reunimos no mesmo lugar. Termina formando um grupinho social, tirando o lado espiritual. Os irmãos católicos, eles se juntam no templo católico, porque eles pensam todos da mesma forma, então eles têm o reduto deles. Ficaria estranho se eu gostasse muito de futebol e de chuteiras eu entrasse no tatame às terças-feiras. Por quê? Porque não é do mesmo grupo, ali é para luta. Gosta de futebol? Vai na quadra, vai no campinho. E ali você vai encontrar as pessoas do mesmo grupinho, do mesmo grupo social, que se identificam com você para vocês praticarem o mesmo esporte. Só que aqui tem uma vírgula muito interessante que a gente precisa prestar muita atenção aqui. Esse conjunto de ideias reforçam as relações que conferem unidade a determinado grupo social, seja uma classe, seja um partido político, uma religião. Mas veja isto, seja qual for o seu grau de consciência que tem os seus portadores. Quer um exemplo disso? Todos aqui temos o mesmo conhecimento do apóstolo Vítor? Não. Ou todos aqui têm o mesmo nível do pastor Jabés? Ou talvez você tenha o mesmo nível de experiências que o pastor Daniel teve espiritualmente? Talvez não. Talvez aqui tenham pessoas que estão pela primeira vez, até o final do culto vão aceitar Jesus. É o primeiro passinho. São bebês espirituais. E o que esta explicação diz, que uma ideologia reúne as pessoas, independente do grau de profundidade delas. Um outro exemplo, uma pessoa que quer começar, eu não vou puxar a brasa para o meu lado, vamos falar do karatê. Vamos puxar a brasa para o lado do pastor Daniel hoje. Ela vai começar com a faixa branca. O grau de entendimento desta ideologia chamada karatê é raso. Mas se eu pegar um faixa marrom de karatê, não, esse cara já é mais profundo. Ele já conhece outros movimentos, outros katas, que são as sequências desses movimentos. Então, uma ideologia reúne pessoas independente do nível de conhecimento que elas tenham. Ok? Entendido até aqui? Quando nós falamos de política, há um grande problema nas ideologias. Você já deve ter ouvido uma expressão chamada idiota útil. Já ouviu? Já ouviu? Embora essa expressão esteja atribuída a Lenin, não há documento que prove que Lenin falou isso. Essa expressão começou a ser usada na metade do século XX e se referia a profissionais faixa branca. Pessoas que simpatizavam com uma determinada ideologia, mas não tinham conhecimento profundo dessa ideologia, mas mesmo assim eram úteis para o propósito de determinada ideologia. Por exemplo, um professor. Ele pode não conhecer profundamente, por exemplo, a ideologia social comunista, mas ele se presta a disseminar os valores da ideologia social comunista, porque no âmago utópico, num sonho impossível de ser realizado, a ideologia social comunista acredita que é possível que todos tenham a mesma coisa. É possível, pastor Cubano? Não, né? Sempre vai ter alguém que morde uma fatia a mais. Ou todos não têm nada. Mas eu não quero entrar nisso ainda. Eu só estou dando exemplos para vocês. Isso aqui é só um aperitivo. Agora está ficando bom. Você deve ter ouvido muito essas palavras. Socialismo e comunismo. Eu, nos anos 90, achava que fazia todo sentido o pensamento comunista. Pô, mas todos vão passar bem, todos vão ter tudo, todos vão ter uma casa, os eletrodomésticos que tu quiser, tu vai ter, todos vão ter.
só que eu era um faixa branca. Depois que eu passei algumas faixas, eu percebi que era a maior furada do mundo. O socialismo é o primeiro passo para a implementação da ideologia comunismo. Não se entra de cabeça no comunismo. É uma estratégia entrar no socialismo, que é mais simples. O socialismo é o sistema econômico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade. Olha que lindo, mantendo os bens de produção como bens coletivos. E aí começou a complicar, porque agora a matrizaria do Adair não é mais do Adair, é nossa. Bens coletivos. A clínica do Dr. Everton não é mais do Dr. Everton, agora é a nossa clínica. Eu sou sócio, e você também. Todos somos sócios. A clínica da doutora nutricionista Isa e da Fábio, agora é a nossa clínica. Você sabia que no sistema social comunista você também é dono da Piccadilly? E de todas as outras fábricas. A diferença é que você não vê os dividendos. Dinheiro para quê? Dinheiro não é de Deus. O dinheiro vai para o Estado. E o Estado vai distribuir a renda conforme a sua colaboração. Nossa, é tão bonito. E aí você descobre que você pode passar 24 horas fazendo o que você faz, que você vai ganhar no final do mês a mesma coisa ou menos. Pergunta para o pastor Orlando se não é assim. Ah, mas nós vamos para as ruas. Desculpa, tarde demais. A hora de ter ido para as ruas era agora. Depois que isso for implementado, vai sapatear onde você quiser. Vai acontecer que nem o imperador antes do imperador chinês foi retirado da convenção do próprio partido ontem. Foi convidado a se retirar forçadamente. E ele olhou para o Jinping, né? Olhou para ele, tipo, tá tudo bem, você só vai ser retirado à força da nossa convenção, na qual você é eleito por unanimidade como presidente do partido mais uma vez. Foi eleito para mais um mandato hoje. É assim que as coisas funcionam. Não me espantaria se esse cara aparecer morto amanhã. Mas claro, nenhum de nós aqui se entrega às falácias de um certo candidato que gosta de uma certa cor vermelha. Amém? O comunismo, sistema econômico e político, ele é mais complexo, que defende uma sociedade sem classes. Ou seja, não existe pobre, classe empresarial e os muito ricos. É todo mundo pobre, não se engane. É todo mundo pobre, não é todo mundo rico. É todo mundo pobre. Você sabe por quê? Você ouve o pessoal comunista falando em pobres a toda hora? Porque é um jargão para você se identificar melhor. Mas o termo correto dentro da ideologia é proletariado. Quantos já ouviram essa palavra? Você sabe qual é o significado dessa palavra? No Império Romano, os proletários eram as pessoas que só serviam para procriar, porque elas não tinham terras, elas não tinham empresas, elas não tinham nada. A única coisa para a qual elas serviam era para procriar, fazer filhos homens, para que esses filhos homens integrassem o exército do Império Romano. Esses eram os proletários, eles só serviam para fazer filho. Era a classe mais rasa que tinha. Você vai ser um proletário se permitir que os comuna tomem o poder. Mas não para por aqui. Porque se parasse por aqui, eu até entenderia a ingenuidade de alguns que acham que esse sistema poderia dar certo. Apesar de na Coreia do Norte não estar dando certo, apesar de na Rússia, antiga União Soviética, não ter dado certo, apesar de em Cuba, nós não teríamos um casal, uma família de pastores cubanos aqui se tivesse dado certo. Muito menos na Venezuela. E aqui vamos para a Argentina caminhando para isso também, com uma inflação de 17.000%.
Eu vi um cara outro dia pagando uma continha de R$10 num bar da Argentina. Ele deve ter contado umas 150 notas tranquilamente. Será que é isso que você quer para a nossa nação? Próximo slide. Agora, isso que você está lendo aí, não é um pensamento meu. Eu me dei ao trabalho de estudar o Manifesto Comunista. O que é o Manifesto Comunista, pastor? É como se fosse o manual da ideologia. Tudo o que eles acreditam foi colocado lá. Olha o que eles estão dizendo. A palavra entre parênteses comunistas fui eu que coloquei, mas o resto é eles. Eles declaram abertamente que seus fins só podem ser obtidos pela derrubada violenta de todas as relações sociais existentes, que as classes dominantes tremam diante da ideia de uma revolução comunista. Escrito por Karl Marx e Engels em 1848. Relações sociais, derrubada de conceitos como família, pai, mãe, patrão, chefe, superior, autoridade religiosa. O que o Manifesto Comunista diz é que eles declaram abertamente que os seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta das relações sociais existentes. Você pode ver que no passaporte não aparece mais pai e mãe, é genitor, genitora. Esse sistema ele vai se infiltrando dentro das nossas igrejas, dentro das nossas escolas, dentro das nossas universidades, dentro dos órgãos do governo, e aos pouquinhos vão ganhando espaço. E qual é o problema de não ter um pai, uma mãe, um genitor e uma genitora? Você perde o conceito de hierarquia, disciplina e autoridade e caminha para um sistema chamado anarquismo, que é uma ideologia dentro desta ideologia. O anarquismo não acredita no Estado, ele acha que o Estado não deveria existir, ele é contra a monogamia. É mais, ele acha que todo mundo pode ter relações com todo mundo e está tudo bem. É contra a propriedade privada. Quer dizer que se eu chego na casa do pastor Daniel, oi, onde é que tem uma cama para mim? Não, mas esta é a minha casa. Não, mas não existe propriedade, eu vim dormir aqui. Eu quero dormir aqui, eu posso. Isso é anarquia. É um sistema que é um passo dentro da social comunista. Já imaginou você dizer para o seu filho, filho, arrume a sua cama? Não, não quero. Vai ter que deixar. Porque não existe mais o conceito de autoridade. A única autoridade é o Estado. Próximo slide. O proletariado, lembra o que era o proletariado? Lembra quem era o proletário? A classe pobre usará sua supremacia política para arrebatar gradualmente todo o capital da burguesia. E aí temos um novo conceito entrando em cena: burguesia. Na Europa antiga haviam os burgos. O que eram os burgos? Eram pequenas cidades reforçadas por muros. Aqueles que produziam, que eram da corte, esses podiam dormir dentro dos muros. Mas outra classe que produzia, mas não era de uma classe tão alta, tipo classe A, esses ficavam em volta dos muros. Se o negócio ficasse feio e desse tempo, eles pediam ajuda, entravam para dentro dos burgos. Então, a burguesia é uma palavra usada para se referir, na verdade, ao empresário. Diga comigo, empresário. Essa é uma palavra mais cotidiana. Quem é empresário aqui? Pronto, sumiu os empresários. Tá. E aí, Baiaio, quer perder a empresa? Porque eles acreditam que a classe pobre, ela vai usar do seu poder político para gradualmente tirar o capital da burguesia.
Vocês empresários já não lidaram com um funcionário que trabalhou 2 dias e pediu para sair, só queria o salário dos 2 dias? Quem aqui já não tomou processo porque pediu para o funcionário fazer uma faxina, limpar, passar uma vassourinha na sala ali? Eu percebi que igrejinha gosta muito disso. Os caras gostam de botar processo por insalubridade. O que tem de insalubre? Tu não limpa o banheiro da tua casa? Aos pouquinhos, eles vão roubando o poder aquisitivo do empresário. Só que agora você vai ficar chocado. O proletariado usará sua supremacia política para arrebatar gradualmente todo o capital da burguesia, centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado. Aquilo que eu falei. Tu tem uma fábrica, tua fábrica não é mais tua, agora ela é do Estado. Só que tem uma pegadinha que só quem lê o manifesto mais profundamente percebe. As mulheres são tratadas como meio de produção também. Porque o manifesto comunista diz que o casamento só funciona nos burgueses, nos empresários. Então ele trata a mulher, sempre que você lê no manifesto comunista meios de produção, entenda-se, empresas, fábricas, indústrias e mulheres. Quer uma notícia? Se o social-comunismo for implementado no Brasil, acaba a monogamia e a tua mulher não é mais tua, ela é para o desfrute de quem quiser desfrutá-la. Eu estou lendo o documento, eu não estou inventando nada. Está no documento. E eles chamam, ele usa uma palavra, algo relacionado a mulherzinhas, para dizer que os homens da burguesia tinham amantes. Então tudo que eles vão fazer é acabar, não vai existir prostituição, e não vai existir mais amante, porque também não vai mais existir mulher oficial, todo mundo é de todo mundo. É isso que você quer para o Brasil? Mas pastor, na Coreia do Norte não é assim. Então me prova. Mostra aí quem é da Coreia do Norte que tu conhece. Não conhece? Porque os poucos que tentam fugir de lá são mortos. Sexta-feira teve um culto à imagem do imperador da Coreia do Norte. Um vídeo muito bonito. E 300 militares num teatro batendo palmas cadencialmente, com ânimo, com ímpeto, demonstrando alegria. Porque se eles demonstram o contrário, irmão, e a TV pega, daqui a meia hora eles estão mortos. Porque é assim que um regime ditatorial funciona. Quem quer perder a mulher aqui? É claro, no início, isto não pode ser efetuado, exceto por meio de incursões despóticas sobre os direitos de propriedade. Você sabe o que é uma incursão despótica? Ô, palavra chata. Déspota, pessoa que exerce autoridade absoluta, pessoa imperador, um tirano, um ditador. Então ele está dizendo que só conseguirá tirar o poder de produção dos empresários, só conseguirá tirar a tua mulher fazendo uma incursão déspota, implementando uma ditadura. Vamos olhar para a Venezuela? A democracia da Venezuela? Não. Democracia de Cuba? Não. Democracia na Colômbia? Não. Democracia na Argentina? Ah, na Rússia? Claro, na Rússia tem democracia. Não. Coreia do Norte? Na China? Na China? Não. Todos os lugares onde houver um partido dos comunistas ou um partido dos trabalhadores, que é tudo a mesma ladainha, eles vão estar tentando o tempo inteiro implementar uma social comunista. Com o tempo as coisas vão virando
e uma revolução é instaurada. Pastor Orlando já era nascido quando teve a revolução em Cuba? Foi calma ou foi violenta? Eu sei que é incômodo. Não tinha outra mensagem? Tinha. Eu tenho muitas. Eu poderia dizer que Jesus te ama e Ele quer te abençoar. Ele quer te dar o melhor desta terra. Só que você precisa parar de ser otário e fazer a sua parte. Eu conversava com o pastor Jabez hoje pela manhã. Eu passei o final de semana pensando numa coisa. Deus é um Deus de milagres, amém? Amém. Mas você já percebeu que mesmo Ele podendo transformar situações do nada, sem a intervenção humana, Ele gosta de trabalhar com os humanos para fazer um milagre? Ele não poderia ter libertado Israel do Egito, matando todo o Egito, e pronto, Israel, você está livre. Não, mas Ele quis levantar o Moisés. Ele não poderia ter levantado uma grande nação incontável do nada. Não, mas Ele quis falar com Abraão. Ele não poderia ter libertado Israel mais uma vez sem Gideão, mas Ele quis falar com Gideão. Ele não poderia livrar Israel sem Davi, sem Saul? Poderia. Mas Ele gosta de trabalhar com os humanos. O próprio Jesus, Deus não poderia ter multiplicado os pães para aquele povo que estava com Jesus sem que Jesus tivesse orado? Poderia. Mas Ele optou para que Jesus dissesse: Pai, te dou graças. E aí 15 mil pessoas comeram. Ele não poderia curar os enfermos nos hospitais sozinho, mas Ele está esperando que você decida ir lá, para você ser instrumento dEle. Concorda comigo? Amém? E por que você acha que no momento solene da nação, Deus vai operar um milagre sozinho, sem você? Vamos recapitular para entender esta pergunta? Pregue a palavra a tempo e fora de tempo, exorte longanimamente. Discuta política, não precisa ir para a linha do xingamento. Eu vou disponibilizar para você esse PDF. Se você conhece um comuna, manda para ele isso aqui. Porque certamente, irmão, 95% das pessoas que querem votar no canhota não conhecem isso que eu estou falando aqui. Eu também sou canhoto, o vermelhinho, aquele senhor rouco. Vamos ao próximo slide. Mais uma vez, não fui eu que escrevi isso, eu estou reproduzindo o Manifesto Comunista. Abolição da família, até o mais radical se enraivece com esta infame proposta dos comunistas. Ele está reconhecendo que esta é uma proposta comunista, e a partir daí ele começa a discorrer sobre como ele vai acabar com a família. Me responda uma coisa: quem criou a família? E quem esses caras pensam que são para acabar com algo criado por Deus? Você sabia que os pensadores da ideologia social comunista estavam todos envolvidos com ocultismo? É mais, eles fazem parte de uma seita chamada Iluminados da Bavária. É uma seita tão secreta e oculta que acabou se envolvendo dentro da própria maçonaria e dominou a maçonaria. Eles são mais conhecidos como Illuminatis. 2%, 90 famílias ao redor do mundo controlam toda a economia do planeta. Esses são os Iluminados da Bavária. Fundada por um homem chamado Adam Weishaupt, um alemão maluco. Tudo isso tem raiz nesse maluco aí, que achava que era o próximo Adão. Perdeu o bonde, chegou 1500 anos atrasado, porque o segundo Adão, segundo a Bíblia, é Jesus.
Pastor, e por que destruir a família? É simples. Nós combinamos que a igreja são os muros da cidade. Amém? E a igreja é formada pelo quê? Sem um pai e uma mãe não existe um filho. Sem um pai para dar destino, não há destino. Outro dia eu ouvi alguém falando assim: ah, mas a minha mãe foi mãe e pai. Não, a tua mãe foi mãe. Algumas vezes ela exerceu o papel de pai, mas só um homem pode ser pai. E nada contra e não desmerecendo o esforço valente e guerreiro de uma mãe. Ela deu o seu melhor e deve ter valido por duas mães. Mas assim como um pai não substitui uma mãe não substitui um pai. Eu vejo isso todo santo dia. Hoje as meninas caíram, e a Marta: amor, as gurias caíram. Eu só falei assim: levanta. Por quê? Ai, que bruto. Não, ela precisa aprender a levantar. Mas eu sou o pai, sou eu que digo: filha, levanta, vai. E eu vou entender na hora que ela precisa de um vem aqui, filha. Às vezes a gente perde também. Outro dia eu me emprestei como pai para o filho do Cris, no Projeto Capa. Estava o Joãozinho ali chorando, triste porque a equipe dele perdeu a gincana. Eu digo: ô João, não é assim, cara. Às vezes a gente perde também. Ah, pastor, perdi, o meu time perdeu. Não, não é assim, João. Não dá bola para isso. Só erra o pênalti quem chuta. Tu chutou, pronto. Agora levanta, olha para frente que vem outro campeonato aí. E se errar, errou. Mas vai chegar uma hora que tu vai acertar. Não olha para as vezes que tu errou. Olha para o acerto e comemora o acerto. Ao dissolver a família, sacerdócio, respeito, hierarquia e disciplina desaparecem. Desaparecem. Se hoje com família tu fala para uma criança: vai arrumar tua cama, agora não quero, eu vou depois. Imagina sem. Mais uma: mas vocês dirão, destruímos a mais santificada das relações. Isto é Marx falando aos burgueses, aos empresários. Mas vocês dirão, destruímos a mais santificada das relações quando substituímos a educação doméstica pela social. A mais santificada das relações é a família, é a paternidade. Quando introduzimos a educação social, Estado intervindo na educação que os pais têm que dar aos filhos. Estado dizendo para os seus filhos que está tudo bem nascer menininho e querer ser menininho, ser menininha. Que está tudo bem se você é uma menininha e você se percebe agora tem tanto nome, meu Deus, um assexuado, um binário, um não binário. Irmão, a Bíblia fala de macho e fêmea. A biologia fala de macho e fêmea. E o Estado não tem o direito de tirar esse pátrio poder que é seu, de ensinar isso aos seus filhos. Mas se você não prega a verdade, se você acha que política, religião e futebol não se discutem, a sociedade lá fora vai ouvir os caras que querem falar. E tá cheio de cara querendo falar. Próximo slide. Ele ouve que os instrumentos de produção, o que era instrumento de produção? Empresa e mulheres. Ele ouve que os instrumentos de produção serão explorados em comum. E naturalmente não pode chegar a outra conclusão senão a de que acontecerá o mesmo com as mulheres. Nada é seu. Com a destruição da família, as mulheres passam a ser bens de produção de uso coletivo. Próximo slide. Para colocar em prática os seus planos, o comunismo utiliza-se de pessoas que não necessariamente fazem parte da causa, mas que podem contribuir de alguma forma. Por exemplo, para destruir a família tradicional,
ele une forças com as causas LGBTQIAP+, movimentos pró-pedofilia, feministas. Por quê, pastor? É muito simples. O movimento LGBT estava buscando espaço na sociedade. Por quê? Até meados dos anos 80, ser homossexual era doença. Olha como vem. Era doença. Então, de doença passou a uma opção sexual, que é o que é hoje. Então eles começam a brigar por espaço na sociedade. E brigar por espaço na sociedade. Então você ouve absurdos como a linguagem inclusiva, todes. Não tem gênero. Isso é um desespero por atenção desnecessária. Atenção desnecessária. Então, os banheiros já não são masculino e feminino, são banheiros inclusivos. Entra quem quer a hora que quer. Um armário de 3 metros de altura, musculoso, que se percebe uma dama, vai no banheiro das femininas. É engraçado que nenhum desses comunistas aceita minha nota de R$5 como nota que se auto-percebe de 200. Mas a autopercepção dos humanos é o que dita. O meu nome na carteira é João, mas o meu nome social é Maria. E ai de quem não me chamar de Maria. Mas vá pegar um lavado, já diria minha avó. Porque um casal heterossexual vai na praça e não fica dizendo, me respeitem porque agora eu vou dar um beijo heterossexual. Mas o casal homossexual que vai na praça faz questão de atrair a atenção de todo mundo para dar aquele beijo. Ah, porque nós merecemos respeito. E o casal heterossexual não. Só que eu não fico dizendo para todo mundo que eu sou heterossexual. A minha conduta já deve mostrar isso. Então o movimento comunista, ele une forças com movimentos pró-pedofilia. Você sabia que tem um movimento que está dizendo que a pedofilia não é doença, pedofilia não é crime, é uma opção sexual. Veja isso. Próximo slide. Bastará, portanto, eliminar a família biológica para eliminar o tabu do incesto. O processo de destruição da família acontece de forma paulatina, envolvendo a pedofilia. Ou seja, o processo de destruição da família, ele acontece aos pouquinhos, paulatinamente, mas precisa envolver incesto. Sabe quem disse isso? Shulamit Firestone, uma das mães do feminismo. Ela acreditava que a primeira felação, a masturbação do menininho, deveria ser feita pela própria mãe. E ela fala isso no seu livro A Revolução do Sexo, o manual das feministas. Mas é claro, assim como eu acreditava no continho do Vigalho, do pensamento comunista nos anos 90, muitas mulheres acreditam que o feminismo é algo positivo, direitos iguais. Mas pergunte para qualquer feminista, então você se aposenta com 65 anos, que nem os homens. Ah não, aí não, porque somos o sexo frágil. Mas você não está brigando por direitos iguais? Termina rapidinho o argumento das feministas. Próximo slide. A família é a causa da existência do tabu do incesto, a autêntica origem da repreensão sexual percebida pela criança desde a infância. Você ensina seus filhos para terem uma relação sexual com o primeiro coleguinha de quem ela gosta na escola? Pois o feminismo ensina isso. Afinal, as mulheres são propriedade do coletivo. Entende? Uma ideologia vai se somando a outra para gerar uma verdadeira anarquia, deturpando os valores da sociedade judaico-cristã a qual nós pertencemos. Existem direitos absolutos,
e outros que não são absolutos. A liberdade de expressão e liberdade religiosa não são direitos absolutos e poderão ser limitados se for necessário. Viti Mutarborn, porta-voz especialista LGBT na ONU. O que nós estamos vivendo aqui no Brasil? Como ele mesmo diz, o velho da van, há 90 dias com seu Instagram censurado. Estamos vendo isso acontecer aqui no país. Mas a igreja não. A igreja não deve se envolver com essas questões. A igreja não pertence a este mundo. E desse jeito tu vai apressar a tua partida para outro mundo mais rápido. Além disso, há verdades eternas como a liberdade, justiça, etc., que são comuns a todos os estágios da sociedade. Mas o comunismo quer abolir as verdades eternas, toda a religião e toda a moralidade, ao invés de reconstituí-las em novas bases. Manifesto Comunista de 1848. Quer botar os vermelhinhos no poder? É questão de meses, talvez 1 ano, 2, para você perder o seu direito a cultuar o seu Deus. Porque isto é a preparação para a vinda do anticristo, irmão. Agenda 2030. Só se eu desenhar para você, se você não está entendendo que tudo caminha para a implementação de um regime totalitário, e as promessas, as profecias dizem que o Brasil será uma zona de resistência. Mas se você ficar quieto e você não prega a verdade, e você vê os seus coleguinhas na escola votando no Lula em total igreja, puxa, falei o nome do cara, não era para ter falado, apaga, não era para ter falado. Você vê os seus coleguinhas da escola querendo votar no vermelhinho, em ignorância. Eles não conhecem isto que agora você conhece. É obrigação sua falar disso. Jesus disse que nós somos sal da terra, nós somos luz. Pronto, agora você tem dose extra de luz. Não cale, não seja omisso. Pregue a tempo e fora de tempo, exorte com amor, mas mostre. Qualquer pessoa com sã consciência vai perceber que está tudo errado nisso aqui. Os comunistas são ainda censurados pelo desejo de abolir a pátria e a nacionalidade. Está entendendo por que eles têm um problema com a bandeira do Brasil? Porque eles acham errado tu ser nacionalista. Agora eu vou mostrar escatologicamente para você porque eles não gostam. Porque eles brigam por blocos únicos, eles são contra países. Quer uma prova? Por que raios o governo anterior ao governo atual construiu um porto num país que não é dele? Desculpa, pastor. Aceitou o calote e está tudo bem, porque eles não são nacionalistas. O que importa é ajudar os camaradas. Não importa onde é que eles estão, ajudando os camaradas está tudo bem. Então sai dinheiro daqui para fora e está tudo bem, estamos ajudando os camaradas. Você acha que Cuba se mantém até hoje como? Com o dinheiro dos camaradas russos, com o dinheiro dos camaradas chineses. Então eles querem acabar com essa questão de pátria, porque aí você não tem um cantinho seu para chamar de seu. Uma coisa é eu, isolado no mato, defender a minha casa. Outra coisa é nós olharmos para o interesse social, uma relação social. Ei, tu é brasileiro? Sou. Tu é brasileiro? Sou. Tu é brasileiro? Tu é brasileiro? Tu é brasileiro? Então vamos para a rua, vamos tocar terror nesse negócio. Quero ver quem é que pode. A coletividade do nacionalismo é a maior coletividade que pode ter. Somos 220 milhões. Metade disso cristã.
Não tem como dar ruim para nós, a menos que você se cale. Aí Deus pode estar, nossa, eu queria tanto abençoar vocês, brasileiros, mas por favor, colabora, né? Agora o próximo slide não é mais verdade. Escapuliu. Foi mais forte do que eu. Próximo slide. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Agora não. Irmão, eu vou dizer assim, por baixo eu botei um pouquinho menos da metade das atrocidades que esses camaradas acreditam. Mas eu acho que já é um bom motivo que eu dei para você não votar no Chapolin Colorado. Eu gosto desse pessoal mais novo que eles ficam. Próximo slide. Provérbios 29:2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Próximo slide. Escolhi o caminho da verdade, decidi viver de acordo com os teus estatutos. Salmo 119, versículo 30. Eu quero conclamar você, meu irmão, a não viver segundo o estatuto do Manifesto Comunista e escolher viver segundo os estatutos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ignorar a verdade é ignorar o seu destino em Deus. Ignorar as verdades que eu falei aqui é ignorar onde nós vamos parar conforme os resultados da próxima eleição.